Na efervescência de 1960, o Rio de Janeiro não era apenas uma cidade. Era um palco iluminado por holofotes de esperança e pelo ritmo contagiante da bossa nova. Enquanto o asfalto da Zona Sul fervilhava com a promessa de um futuro moderno e descontraído, existia um lugar onde o tempo parecia deslizar mais lentamente, embalado por sussurros de crônicas antigas. O Beco do Rosário, na Lapa. Ali, em meio a casarões de azulejos desbotados e postes de luz amarelada, vivia Elias. Elias não era um jovem comum. Com seus 20 e poucos anos e um terno de linho sempre impecável, ele era o silêncio melódico do beco. Enquanto todos falavam de Brasília, da jovem guarda que se insinuava, Elias só se comunicava de verdade através das cordas de seu violão de jacarandá, herdado do pai, um seresteiro que o tempo levou cedo demais. Seu violão, chamado carinhosamente de Aurora, tinha uma marca de queimadura na lateral, feita por um cigarro em uma noite de chuva. E para Elias, era a cicatriz que separava a tristeza da beleza. O sonho de Elias era simples e, ao mesmo tempo, colossal. Ele queria que sua música atravessasse o beco, rompesse a barreira da Lapa e chegasse às rádios, contando a história de um rio que ele via desvanecer sob o progresso. A música que o consumia era O Canto da Maré Cheia, uma composição complexa, com acordes que pareciam imitar o vai-vem das ondas na Guanabara e a solidão dos lampiões. Ele a tocava toda noite, pontualmente às 8, em frente à tabacaria do seu Osvaldo, para uma plateia de gatos vadios, boêmios de Alma e Dona Celeste, a vizinha mais antiga, que sorria com a boca desdentada, batucando na soleira da janela. No entanto, havia uma sombra sobre Elias, a desconfiança. Ele não se misturava aos grupos de samba ou choro e recusava os convites para tocar nos bares mais movimentados. Ele guardava sua arte com uma devoção quase religiosa, temendo que a beleza de O Canto da Maré Cheia fosse maculada pela vulgaridade do palco. Sua única confidente era Sofia, uma jovem costureira que vivia no casarão em frente. Sofia era o oposto de Elias. Ela era o som vibrante do beco. Com um vestido rodado e os cabelos presos em um rabo de cavalo, ela trabalhava incansavelmente à luz do lampião, costurando figurinos para o teatro municipal. Sofia tinha um par de olhos castanhos que pareciam capturar toda a luz refletida nas poças de chuva. Ela não era cantora, mas sua voz era o único eco que Elias permitia em sua solidão. Você tem a alma de um artista, Elias, mas a coragem de um rato na chuva. Ela disse uma tarde enquanto ajustava a gola do seu paletó, antes do ensaio noturno. O palco é a morte da inspiração, Sofia. É onde a música vira mercadoria. Eu não vou vender a alma de Aurora. Ele respondeu, afiando a ponta de um lápis. Sua alma já é pública, Elias. Ela sai de você toda noite, toca o meu peito e o de Dona Celeste. Só não toca o mundo porque você aprende aqui. Sofia tinha razão, e Elias sabia. O dilema entre a pureza da arte e a necessidade de que ela fosse ouvida era um tormento constante. O ponto de virada veio na segunda semana de julho. A Lapa estava em festa por conta do aniversário da cidade, e um radialista famoso, conhecido apenas como o Cronista da Madrugada, estava procurando talentos novos para um concurso de música na Rádio Nacional. O prêmio, a gravação de um disco e a projeção nacional. Sofia viu nisso a chance de Elias. Ela se inscreveu em seu nome, enviando a letra de O Canto da Maré Cheia, que ele havia deixado num guardanapo. Elias só soube quando recebeu o telegrama com o convite para uma audição na manhã seguinte. A raiva foi imediata e fria, mas misturada a uma pontada de excitação que ele tentou disfarçar. Você não podia ter feito isso, Sofia.
Você traiu minha confiança. Eu a libertei, Elias. Você tem 2 dias para decidir se vai ser um gênio anônimo ou o poeta do Brasil. Ela rebateu com a máquina de costura chiando em protesto. Elias passou a noite tocando. Não a sua canção, mas acordes dissonantes, cheios de frustração. Ele olhava para Aurora, o violão de seu pai, e se via preso entre a memória do seresteiro humilde e a visão do artista famoso. A incerteza o consumia, um fogo lento e destrutivo, no coração do Rio de 1960. Ele precisava de um sinal, de uma razão para sair da penumbra. O sinal veio na manhã seguinte, de uma maneira cruel e inesperada. Naquele dia, o Beco do Rosário foi agitado por notícias ruins. Seu Osvaldo, o dono da tabacaria, havia sido forçado a vender o imóvel. A construtora queria demolir os casarões antigos para erguer um moderno edifício de apartamentos. Dona Celeste, que morava no sobrado ao lado, recebeu uma ordem de despejo. A modernidade, que antes era uma promessa distante, invadia o beco com a fúria de um trator. Elias sentiu um frio na espinha. O beco, sua única testemunha e a musa de sua canção, estava prestes a ser silenciado para sempre. Seu Osvaldo, com os olhos marejados atrás dos óculos de aro grosso, resumiu o sentimento de todos. A voz de um lugar não vale nada contra o preço do metro quadrado, meu jovem. Logo a história daqui será só poeira. Naquele momento, o dilema de Elias desapareceu. Sua música não era mais apenas sobre a beleza. Era um documento, um grito de resistência, a única maneira de preservar a alma daquele lugar antes que ela fosse varrida. Se o canto da maré cheia fosse ouvido, o Beco do Rosário e seus fantasmas viveriam para sempre. Ele olhou para o casarão de Sofia, que o observava da janela. Ela não precisou dizer nada. O olhar dela era de aprovação e de urgência. Elias pegou a Aurora, vestiu seu melhor terno e seguiu para a Rádio Nacional. A sala de audição era um cubo gelado e impessoal. O cronista da madrugada, um homem gordo e impaciente, com um cachimbo que cheirava a fumo e ambição, mal olhou para Elias. 27, o próximo. Temos pouco tempo, garoto. Se for bossa nova, vá logo ao refrão. O Brasil quer ritmo, não melancolia. Elias não se abalou. Ele sentou no banquinho, fechou os olhos e ignorou o ambiente estéril. Ele não estava na Rádio Nacional. Estava de volta ao Beco do Rosário, sentindo o cheiro de café velho e a maresia fraca. Quando seus dedos tocaram as cordas de Aurora, a sala se transformou. O canto da maré cheia começou lento, quase sussurrado, como a água que se retira antes de uma grande onda. A melodia era rica, complexa, com uma harmonia que fugia ao formato pop que o radialista esperava. Não era samba, nem bossa nova pura. Era algo entre o lamento do choro e a cadência da seresta, um retrato musical da saudade de um rio que já se ia. Elias cantou sobre as luzes da Lapa refletidas na poça, sobre os amantes que se escondiam nas sombras do arvoredo, sobre o violão do seu pai. Sua voz, normalmente baixa e hesitante, ganhou uma força que vinha da urgência de sua missão. O cronista da madrugada largou o cachimbo. Os técnicos na sala pararam de bater papo e se inclinaram. Eles não estavam ouvindo uma canção, estavam ouvindo uma história. Quando a última nota se dissolveu no ar, houve um silêncio total. O cronista da madrugada levou a mão à testa, como se tivesse acordado de um sonho. Isso não é para a rádio, é para a eternidade, garoto. Quem é você? Elias, do Beco do Rosário. Ele respondeu com a voz firme. E o beco precisa ser ouvido. No dia seguinte, a notícia correu à cidade. O canto da maré cheia havia sido a vencedora, mas não apenas isso. Havia sido aclamada pelo júri como
O documento sonoro do Rio Antigo. A Rádio Nacional programou a estreia para a noite seguinte. Elias voltou para o beco. Sofia estava à sua espera, com os olhos brilhando. Ele não disse obrigado. Ele apenas a beijou, um beijo apressado e profundo, cheio de promessas não ditas. Naquela noite de sexta-feira, o beco do Rosário parou. Seu Osvaldo fechou a tabacaria mais cedo. Dona Celeste, vestida com seu melhor chale de tricô, sentou-se na varanda. Pela primeira vez, Elias não tocou seu violão. Ele sentou-se ao lado de Sofia, perto do rádio de pilha do seu Osvaldo, esperando. Às 10 da noite, o locutor da Rádio Nacional, com sua voz grave e teatral, anunciou: "O Brasil de 1960 é um país em construção, mas hoje damos voz à memória. Com vocês, Elias, e a melodia esquecida do Beco do Rosário, o canto de maré cheia." Quando a canção começou a tocar, não havia ruído de trator, nem gritaria, apenas a melodia de Elias. A música preencheu o beco, ecoando nas paredes de azulejos, abraçando os poucos moradores que restavam. As lágrimas de Dona Celeste e o sorriso orgulhoso de seu Osvaldo eram um testemunho daquele momento. Nos dias que se seguiram, a pressão popular, impulsionada pela emoção despertada pela canção, foi esmagadora. Historiadores e intelectuais se manifestaram. O Beco do Rosário foi declarado patrimônio histórico, salvando os casarões, a tabacaria e a casa de Dona Celeste da demolição. A voz de Elias, através de sua arte, tinha feito o que nenhuma lei conseguiu: dar valor ao passado. Anos depois, Elias e Sofia se casaram. Eles continuaram morando no beco, que se tornou um ponto de encontro para artistas e boêmios. Elias, agora um compositor respeitado, nunca mais deixou o seu violão em silêncio, mas nunca mais trocou a humildade do beco pelos luxos da Zona Sul. A música O Canto da Maré Cheia se tornou um clássico eterno da MPB, um hino à resistência da memória contra o esquecimento. E se você passar pelo Beco do Rosário, ainda hoje, poderá ouvir o eco suave de uma melodia de jacarandá. Um lembrete de que, em 1960, a canção de um jovem calado salvou o coração de uma cidade inteira.